Olá, tudo bom? Vamos continuar agora falando sobre história regional, mas no nosso caderno de estudos agora o tópico 3 da unidade 1. É a relação entre memória e história. A discussão entre memória e história é uma das questões teórico-metodológicas que tem preocupado várias gerações de historiadores, visto que está diretamente relacionada aqui aos fundamentos e objetivos do fazer histórico. A memória não deve ser entendida como um simples processo parcial e limitado de lembrar fatos acontecidos no passado, de valor adicional para a interpretação histórica. Mas afinal, o que é memória? A expressão memória tem origem latina, deriva de menor e ores, e significa o que lembra, ou seja, aquilo que está ligado ao passado já vivido. Ao longo da história, de acordo com o contexto, foi se atribuindo diversos significados à palavra memória. Todavia, nunca se perdeu sua essência, ou seja, algo que lembra o passado. Se você quiser obter mais informações sobre a questão da memória histórica, existem vários sites sobre o assunto. Nem sempre a memória teve o mesmo sentido. Na antiguidade, por exemplo, através da memória, realizava-se a ligação entre o mundo real e o mundo da representação. Para os gregos antigos, a memória era a geradora das artes. Sem ela, não haveria história. Já no mundo medieval, a memória tinha outro significado. Ela seria o lugar no qual deveria estar sempre presente a lembrança de quem? De Deus. Os indivíduos deveriam ter a memória bem presente, pois o homem seria julgado por Deus nos fins dos tempos. A memória seria a ligação entre o céu, o passado, e a terra, que era o presente, ou seja, a ponte entre o homem e Deus. Já o homem do Renascimento, influenciado pelo humanismo, ao contrário do medieval, estava mais ligado às questões terrenas, e só estas é que importavam. Tentava-se romper, então, com a ideia de que Deus habita a memória dos homens, ocorrendo assim a dessacralização da memória. Nessa perspectiva, o que acontece? Passou-se a produzir uma memória cívica, valorizando-se feitos de grandes homens e cidades. A partir da Revolução Francesa e principalmente do século XIX em diante, o que acontece? A memória passou a ser vista sob uma outra perspectiva. Festas nacionais foram, a partir de então, promovidas a fim de lembrar a Revolução, passando a memória a ser, muitas vezes, um instrumento útil para o governo francês. Na visão dos positivistas, os grandes fatos, as principais datas e acontecimentos, os heróis nacionais, entre outros, deveriam permanecer na memória do povo para sempre. E caso não existissem, deveriam ser criados. No século XX, a memória foi ganhando novas dimensões, sempre de acordo com a ciência que a utiliza. Ela passou a ser vista como um empório ou depósito de informações, diferenciando-se da memória individual e da coletiva, bem como sofrendo alterações, não podendo, portanto, permanecer intacta aos percursos da vida e preservar o passado na sua totalidade. Dessa maneira, podemos perceber que o trabalho com a memória nos possibilita construir o quê? Um passado. Através dela podemos fazer uma interpretação de um momento histórico. Sempre que buscamos trazê-la à tona, ela se faz presente, porém intocável, como um sonho existente no mundo das ideias. Assim podemos chegar à história local e regional pela memória, pois os vestígios do passado, de todo e qualquer lugar, de pessoas e coisas, de regiões naturais ou construídas, tornam-se objeto de estudos através da memória. Nos estudos voltados à área regional, local, a memória já se encontrava implícita, principalmente porque busca abordar o que? Aspectos da cultura popular, da vida em família, da religiosidade, dos hábitos e costumes de uma localidade, entre outros.
que são sem dúvida aspectos que remetem à composição social da memória. Lugares de externar a memória nas coisas, nos gestos, nas manifestações coletivas, são muitos os sentidos da memória. Muitos os sentidos de lugares da memória. No próximo vídeo nós veremos um artigo, História, Memória e Identidade, de Fábio Augusto Pacano, que apresenta ideias sobre a memória em história. Ok? Bons estudos.